Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, nesta manhã de domingo, já 9 horas e 49 minutos, quase 10 horas da manhã, pela misericórdia de Deus. E nesta manhã de domingo, eu já amanheci meditando um pouco na palavra do Senhor Jesus Cristo, já trabalhando já na questão das lições, já preparando as lições da obra missionária Construindo Shalom, que vai ser na parte da manhã de 9 às 11. Ainda não comecei as atividades ainda aqui em cima, mas o Senhor já me orientou, eu já estava preparando essas revistas. O ministério, como eu falei anterior, vai ter a sua própria revista. E não é fácil, não é fácil você comentar uma revista. Eu mesmo me considero analfabeto para estar preparando uma revista dessa, mas quando Deus me chama, Ele nos capacita. Lembrando hoje de manhã que quando eu aceitei a Jesus Cristo, lá na congregação Shalom, lá no campo da ADS, de Assembleia de Deus Sobradinho de Ministério de Madureira, teve alguém que apostou na minha vida, teve alguém que investiu na minha vida, acreditou no que Deus tinha na minha vida. Como alguns que não conhecem, eu passei 3 anos frequentando a escola bíblica dominical, 3 anos sem se batizar, quando eu aceitei a Jesus Cristo. Eu aceitei a Jesus Cristo pela única visita que eu já fui fazer àquela congregação, foi a primeira. Eu já fui levado pelo próprio Espírito de Deus àquela congregação, já definitivamente, já sabendo o que eu ia fazer. E ali aceitei a Cristo. A minha esposa, que era afastada dos caminhos do Senhor, reconciliou. Ela era da igreja Deus e Amor, afastada há muito tempo, e eu nem sabia disso, mas por intermédio do impacto da minha convenção, ela reconciliou a Cristo. Muito bem, as suas atividades dentro da igreja, para ela estava mais aberto do que para mim. Para mim não estava, porque eu deveria descer as águas. Ela já tinha sido batizada, só reconciliou, e eu não. Eu passei 3 anos na escola bíblica, Deus trabalhando na minha vida para poder eu descer as águas. Durante esses 3 anos, todos os dias, fiel, sem perder um dia na escola bíblica, todos os dias pela manhã. Quando fechou, nessa aproximadamente seus 3 anos, Deus ele concedeu que eu casasse, fizesse o casamento para poder eu batizar. O meu casamento foi feito lá nessa mesma congregação Shalom. Deus acreditou e fizeram o casamento. E aí Deus levantou um pastor e me levantou na época como um diácono. E dentro da postura de diaconato, Deus orientou aquele pastor, e hoje ele não está mais no campo da DS, não está mais, foi a pessoa do pastor Sidney. Quem fez o meu casamento na época foi o pastor Beniro Silva, que hoje já partiu para o Senhor. Depois veio o pastor Sidney e me levantou como superintendente da escola bíblica dominical na época, como diácono. Então, todos aqueles 3 anos que eu passei, foi Deus trabalhando na minha vida. Após isso, Deus já me levantou como professor, como superintendente,
e como diácono e como novo convertido naquela época. Tudo Deus já trabalhando na minha vida. Deus, ele levantou ali a congregação para pagar o meu primeiro seminário, um ano de preparo bíblico lá na própria sede da ADS, que é a Assembleia de Deus Madureira, um ano ali. Quase não termino, quase fiquei doido para fazer esse primeiro curso meu. Mas Deus levantou pessoas ali para me abençoar, para agrupar todas as matérias que eu estava em falha, porque muita coisa, mas deu certo, passei. E até então, atuando dentro da questão da escola bíblica dominical, culto de doutrinas, ensinamento, sempre fui chamado nessa área, de sermões, de reflexões. Então hoje eu pensando, aqui preparando uma revista da escola bíblica dominical, pela misericórdia de Deus, e pensando como Deus é maravilhoso. Deus nos levanta, nos capacita para no momento exato estar nos usando. Então, essa revista que eu vou estar preparando, estou aí ainda formando o esqueleto dela, que vai ser justamente sobre aquilo que eu já tenho falado nas reflexões, sobre as ferramentas espirituais, porque essas ferramentas ela vai trabalhar de uma forma poderosa na vida de muita gente, e não se limita. Cada vez que eu dou uma olhada voltada à questão dessas ferramentas, mais Deus me renova e me dá mais visão sobre essas ferramentas. Ela não se limita, ela não fica repetitiva e cansativa e nem exaustiva, porque o próprio Espírito de Deus nos renova dentro daquela plataforma de mensagem. Então, hoje pela manhã, já formando a questão do primeiro tópico da lição, fiz a questão da capa, toda a estrutura da capa, já está toda rascunhada, toda a estrutura antes de chegar ao primeiro tópico, toda já elaborada, e agora já estou entrando na questão do primeiro tópico. E o texto bíblico básico em classe que eu vou estar utilizando é o texto de Atos capítulo 3, que falou poderosamente sobre a questão da primeira ferramenta onde vai ser tratado, que é a primeira lição. A primeira lição que vai ser falada é sobre a primeira ferramenta espiritual, que é o nome de Jesus. O nome de Jesus que vai ser tratado. Mas, pastor Edson, você já está antecipando a lição? Não, apenas uma visão panorâmica, resumidamente falando, sobre essa primeira lição que vai ser elaborada aqui na obra missionária Construindo Shalom pela fé. Ainda não estou em atividade ainda, porque está faltando alguns itens, mas pela fé, Deus ele vai abrir essa porta, abrir as portas em nome de Jesus. Então, o que me chamou a atenção nesse texto, em Atos capítulo 3, que você pode acompanhar juntamente comigo, abre aí, pega a sua Bíblia, como um bom leitor, como um bom obreiro, e observe o que eu consegui ver dentro desse texto bíblico, a profundidade, o milagre poderoso que foi feito na vida daquele homem, que todos os dias colocava diante daquela porta. Abre aí a sua Bíblia no livro de Atos capítulo 3, o versículo 1 e 2 que eu vou estar lendo. 1 e 2 até o versículo 6. 1 e 2. Versículo 1. Certa ocasião, Pedro e João
estava subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sentado, carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias eu colocava ali para pedir esmola aos que entravam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhes desse um donativo ou uma esmola. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então firmou-lhes Pedro: não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ergue-te e anda. E segurando pela mão direita, ajudou a se levantar-se. Naquele mesmo instante, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida entrou com ele no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e adorando a Deus, reconheceu que era ele, aquele mesmo homem que estivera prostrado junto ao portão de Formoso no templo, e ficaram plenos de temor e perplexidade com o que lhes acontecera. Quando eu li esse texto sagrado, algo poderoso veio à minha mente, impactou meu espírito, a minha alma, o meu ser. Como Deus, Ele é maravilhoso relacionado àquilo que deixou escrito, é fiel. E eu olhando para esse texto sagrado, essa situação deste homem, que lá no capítulo 4, depois você abre lá no capítulo 4, no mesmo livro de Atos, no mesmo livro, capítulo 4, versículo 22, olha o que fala, para poder completar isso aqui. Atos capítulo 4, versículo 22. Pois o homem em que se operara aquela cura milagrosa tinha mais de 40 anos. Vou repetir mais uma vez para que você possa ouvir. Pois o homem que se operara aquela cura milagrosa tinha mais de 40 anos. Então, quando as coisas se conjugou, nesse versículo aqui, nesse capítulo 3 aqui, do versículo 1 até o versículo 6, até o versículo 10, eu me maravilhei em ver a questão da fidelidade de Deus sobre a vida de alguém. O tempo pode ser longo, os dias podem ser longos, as semanas podem ser longas para você receber determinado milagre. Mas o tempo de Deus vai chegar, a hora do Senhor vai chegar na vida das pessoas que se encontram diante de uma porta que não pode entrar por causa da sua deficiência, aonde todos os anos, ou todos os dias, todas as semanas, alguém pegava aquele coxo, aquele aleijado e colocava diante da porta. Não colocava lá dentro do templo, mas na porta, para estar pedindo ajuda a todos aqueles que entravam naquela igreja, naquele templo, para adorar a Deus. E ali nós vemos que aquele aleijado, ele foi sustentado ali
por mais de 40 anos naquela situação, porque ele já nasceu nessa situação, já nasceu coxo, já nasceu aleijado, desde a infância, diz a Bíblia que desde a infância. Então, olha só a complexidade desse capítulo 3, desse milagre na vida desse homem. Eu estudando esse texto e vendo alguns comentários mais a fundo voltado a essa história, o contexto, o pano de fundo dessa história, aqui existia esse primeiro portão, mas até chegar ao centro da adoração, lá onde as pessoas se reuniam para adorar a Deus, tinha que passar por aproximadamente 9 portões até chegar no local de adoração, segundo o comentário, segundo os comentaristas bíblicos. Então, eu vendo e percebendo e me maravilhando como o nome de Jesus é poderoso para abrir não somente uma porta, mas para abrir portas, portões, grades, quebrar correntes, quebrar grilhões, algo que muitas vezes está fechando a nossa vida. Muitas vezes a gente pode estar colocando isso, fazendo uma aplicação pessoal, podemos estar como esse aleijado, sendo guiado por terceirizado, pessoas que nos colocam diante de situação que não traz um milagre por completo. Coloca ali e disse, por aí, meu filho, se vire. Quantos dias de solidão esse coxo passou, de deserto, de perseverança, de fome, possivelmente até princípio depressivo, de depressão. Quantas dores esse aleijado não passou na porta dessa igreja, e o desejo dele por esse texto sagrado não era só ficar na porta do templo pedindo esmola, porque se você ler todo o capítulo, você vê que quando Deus ele levantou Pedro e João para ir justamente nesta igreja, justamente nesse templo chamado Formosa, mudou completamente o cenário daquele coxo, daquele aleijado. Por quê? Vejo que não era de costume Pedro e João ir lá, porque se fosse aquele coxo, não tinha levado 40 anos para poder receber o milagre. Pedro e João, homens cheios do Espírito, jamais iam entrar por aquelas portas, anos e anos, vendo a situação daquele homem e não fazer nada. Pela primeira visita, pela primeira oportunidade que Pedro e João teve de visitar aquela igreja, de visitar aquele templo, o milagre foi instantâneo na vida daquele coxo. E o que me chama a atenção é que Deus ele levanta as pessoas certas, as pessoas exatas para te ajudar. O tempo pode ser longo, os anos podem ser longos, as semanas podem ser longas, mas o dia vai chegar, a hora vai chegar do milagre chegar na sua vida e a sua história mudar. Como eu estava falando, pode ser que a gente se encontra como esse aleijado, em determinada situação nas nossas vidas, que nós estamos diante da porta, mas nós não podemos entrar, porque nós estamos paralíticos, nós estamos coxos, nós estamos aleijados, nós não temos força de nos levantar com as nossas próprias pernas e entrar por aquelas portas, mas a porta está ali diante de nós, as portas estão ali diante de nós, as portas estão ali. E eu que quero te falar nesta manhã, você que está
ouvindo essas reflexões, que você pode até se sentir que está como esse aleijado, como esse coxo na porta de Formosa, e diante de algumas situações na sua vida, que não muda anos e anos e continua da mesma maneira, semanas e semanas, e continua da mesma maneira. Mas eu te vou te falar uma coisa: não vai ficar desta maneira, porque Deus vai levantar pessoas de visão, pessoas cheias do Espírito para te tirar dessa situação. Por quê? Porque ali naquele templo, ali naquela igreja, quantas pessoas não entravam por aquelas portas e só dava só o ouro, só dava só a prata, só dava a esmola, aquele coxo. E ele não queria, não era só esmola, ele queria era participar daquele culto, participar da adoração a Deus, participar daquela igreja, mas não podia entrar. E nem os que entravam queriam levar eles lá para dentro, levar aquele coxo lá para dentro, ficava lá fora. Toda adoração lá dentro, todo mover lá dentro, mas ele lá fora. Se quisesse adorar a Deus, adorava lá fora. Se quisesse sentir a presença de Deus, sentia lá fora. Se quisesse falar com Deus, falava lá fora, fora da comunhão da igreja. Como isso muitas vezes é difícil, muito difícil. Mas Deus, Ele não quer que ninguém fique de fora. Deus quer que todos entrem para dentro, participem da bênção. Porque a própria Bíblia fala que ficarão de fora, né? Nada de fora presta, dá certo. Deus quer que nós partimos para dentro, seja qual for as portas que tenha para se abrir, vai se abrir nas nossas vidas, para que a gente verdadeiramente seja livre, seja liberto para adorar a Deus, para pregar o Evangelho, para cumprir as nossas missões. Vai chegar um momento, e aí Deus levantou Pedro e João, que quando chegou, que olhou para aquela situação daquele homem, aquele homem pediu ajuda, e aí Pedro e João, ele chamou a atenção daquele coxo e disse: olha para nós, olha para nós. E diz a Bíblia que aquele coxo fitou os olhos naqueles dois missionários. E a Bíblia não fala, mas dá para entender que quando aquele coxo olhou para aqueles dois homens, ele viu algo diferente, viu algo poderoso, viu algo sobrenatural na vida daqueles dois missionários, a tal ponto que ele já foi impactado pela presença gloriosa que estava na vida daqueles dois discípulos. Por quê? Porque eram pessoas de oração, pessoas de vida no altar, pessoas que tinham comunhão com Deus, pessoas que tinham convicção do nome que aceitou, do nome que estava na sua vida, que era o nome de Jesus, essa ferramenta poderosa chamado Jesus, o nome de Jesus. Não é o nome de Jesus em si que seja como um poder mágico, mas a fé que estava depositada sobre a vida daqueles homens que verdadeiramente se via a esse nome, Jesus Cristo. Que quando fitou os olhos naquele coxo e mandou que aquele coxo, aquele aleijado, firmasse o seu olhar neles, eles disseram: olha, nós não temos condição financeira para te ajudar, não temos, nem o ouro, nem a prata, nós não temos, mas nós temos algo melhor para te oferecer. O que eu tenho é Jesus, o que eu tenho é esse nome poderoso, o nome de Jesus, o que eu tenho é essa ferramenta chamada Jesus. Então, o que eu tenho, eu te dou. E ele quis, o aleijado, ele quis receber aquele nome. Se não quisesse, ele não tinha se levantado. O que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus de Nazareno, levanta-te, ergue e anda. E diz a Bíblia que eles chegaram lá e pegaram na mão dele e confirmaram o milagre. E dizem que, aqui o texto bíblico, que aquele homem, de um só salto, ele se levantou e Pedro e João pegaram aquele ex-paralítico e adentraram pelos portões.
entraram de cabeça dentro. Diz os comentaristas que existia 9 portões, então aquele coxo que estava diante de um portão maciço, portão de aproximadamente 9 metros de altura, um imenso portão maciço, que não tinha como entrar. Entrou pelo primeiro portão, segundo portão, terceiro portão, quarto portão, quinto, sexto, sétimo, oito, 9, até chegar ao lugar da adoração. E diz a Bíblia que quando chegou ali, naquele lugar da adoração, o homem não se aguentou, o homem começou a pular, a saltar, a glorificar a Deus, agradecendo por aquele grande milagre que estava sobre a vida dele. A unção poderosa que foi tomada sobre aquele homem. O que eu quero te falar nesta manhã, nesta reflexão 350, que não há porta que Deus não abre. Não há portões que Deus não abre, por mais grande que seja, por mais pesado que seja, por mais maciços que seja, no sentido literal, no sentido físico ou espiritual, Deus ele vai abrir essas portas. E você vai chegar no centro da vontade de Deus, no centro do projeto de Deus, no centro da adoração, no centro daquilo que Deus tem para a sua vida. E ninguém vai impedir. Anos pode se durar, dias pode se durar, não sei quanto tempo você está nessa situação, não sei se é 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Seja quantos anos for, Deus vai chegar o momento de usar pessoas cheias do Espírito para profetizar sobre a sua vida, para lançar palavra de fé sobre a sua vida, para lançar palavra poderosa na sua vida, para que você se levante dessa situação que se encontra como aleijado, deficiente, sem força para agir, para caminhar. Mas Deus é o Deus da ressurreição que vai mudar a sua história, que vai mudar a minha história, vai mudar a nossa história. Eu tenho 23 anos servindo ao Senhor e espero ter uma grande bênção. Espero por portas maravilhosas se abrirem na minha vida. Quando eu olhei para esse texto, eu me vi como esse aleijado na porta de Formosa. Eu me senti como esse aleijado na porta de Formosa. Misericórdia, misericórdia. Como é difícil muitas vezes a gente estar diante de algumas portas e a gente não pode adentrar e a chegar onde nós queremos, justamente porque nós se encontramos como coxo, nos sentimos como paralítico. Aleluia, louvado seja Deus. Eu não sei qual é a sua situação nesta manhã, que se você também se encontra como um paralítico, se encontra como um coxo diante de algumas situações, mas eu te falo em nome de Jesus, essa ferramenta chamada Jesus, esse nome poderoso chamado Jesus, vai te levantar dessa situação. Basta você crer, basta você acreditar, que com certeza vai chegar o momento, a hora de Deus te tirar dessa situação. Em nome de Jesus, você não vai ficar nessa situação, porque isso não é a vontade de Deus, não é a vontade soberana de Deus. Por mais que muitos queiram que você fique só diante da porta e não entre por essas portas, não vai conseguir. Essas palavras de maldição, palavras lançadas sobre a sua vida, palavras profeticamente falando sobre a sua vida maldita, que muitas vezes as pessoas lançam, quer que você permaneça só diante daquela porta e não entre para o centro, que as portas não se abrem na sua vida, mas vai se abrir em nome do Senhor Jesus Cristo. As portas vão se abrir e você vai passar, e você vai chegar no centro da vontade de Deus, e Deus vai trazer a sua presença maravilhosa sobre a sua vida. E muitos vão testemunhar desse milagre na sua vida, como testemunhou na vida desse aleijado. Muitos testemunharam e ficaram atônitos, ficaram escandalizados por aquele grande milagre. É isso mesmo, muitos vão ficar escandalizados pelo grande milagre que Deus vai fazer na sua vida. Muitos vão ficar escandalizados, porque quando Deus ele abre as portas, não só abre uma não, vai abrir muitas portas. Muitas portas vão se abrirem na sua vida. Muitas, assim como foi 9 portas abertas diante daquele coxo, diante daquele aleijado, a mesma forma Deus vai abrir na sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus
portas se abrirão na sua vida, portas vão se abrir, porque Deus é o Deus que tem a chave na mão. E a chave justamente são pessoas cheias do Espírito que vai se levantar para te ajudar no seu ministério, na sua caminhada, nos seus sonhos, nos seus objetivos. Você não está só. Você não está só. Você não está só. Olha que ali eram multidões que entravam por aquelas portas, mas só 2 se levantou. Só 2 eram ali convictos que verdadeiramente era filho de Deus. Só 2 tinham visão. Só 2 tinham ali a presença de Deus. O resto daquele povo, nenhum. 40 anos o homem diante daquela situação. 40 anos de prova, mais de 40 anos de prova. Só uma visita que aqueles homens fizeram resolveu toda a situação daquele homem. Ei, Deus vai fazer da mesma forma na sua vida. Uma só visita de alguém na sua vida vai mudar a sua história. Uma única mensagem na sua vida vai mudar a sua história. Uma única palavra profética na sua vida vai mudar a sua história. Uma única visão, olhar de Deus na sua vida vai mudar a sua vida em nome de Jesus. Deus vai mudar. Deus não vai deixar você nessa situação de maneira nenhuma, porque Deus ele zela pela sua vida. Deus ele fez uma promessa na sua vida e vai cumprir essas promessas. Assim como aquele coxo que estava ali, aquele coxo tinha promessa de Deus e Deus cumpriu aquela promessa maravilhosa ali. Dá para entender que quem sabe que aquele coxo, ele não sei se era gentil, se era judeu. Uma coisa é certa, que Deus não faz discriminação de raça, nem cor, nem de nada. Chegou, usou ali Pedro e João para efetuar aquele milagre, para executar aquele milagre na vida daquele homem. Então que nesta manhã você tome posse dessa reflexão, que é uma reflexão voltada à primeira lição, a primeira lição da escola de treinamento bíblico da obra missionária Construindo Shalom, que vai ter muitas coisas maravilhosas. Quando eu estiver repassando essas lições no sentido literal da coisa, presente, ao vivo, Deus vai trazer algo poderoso. Deus vai trazer algo sobrenatural sobre as pessoas que estiverem sentadas aqui nesta congregação, nessa unidade missionária. Aqui é somente uma pequena visão panorâmica dessa lição. Na primeira lição, olha que eu já falei sobre essa ferramenta muitas vezes, mas todas as vezes Deus me renova, me traz uma visão diferente sobre esse texto bíblico. Aleluia, louvado seja Deus. Então fique tranquilo, que as portas vão se abrir. E essas portas vão se abrir porque é o próprio Deus é quem vai abrir na sua vida, e você vai sair dessa situação que você se encontra. Você vai sair dessa situação. Deus não vai deixar você nessa situação onde muitos já têm te abandonado, muitos que só te deixam diante da porta e se vire, nós não vamos te ajudar mesmo não vamos fazer nada não, você vai ficar nessa prova, porque você é cabeça dura, porque você é isso, porque você é aquilo. Mas é Deus quem vai se levantar do alto céu e vai nos abençoar em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe. Fica aí com essa reflexão dessa primeira lição, que creio que pode eu utilizar agora, ou eu posso utilizar só no primeiro trimestre do ano que vem, do ano de janeiro de 2023. Mas se eu terminar antes, eu posso passar aqui já quando eu começar essas atividades aqui. Eu não sei que tempo eu vou começar, porque está faltando ainda eu colocar a janela de vidro, que ainda Deus não levantou ainda, mas Deus vai levantar a pessoa, que vai ofertar para mim colocar essa janela. Falta eu comprar os 6 ventiladores. Deus vai levantar a pessoa cheia do Espírito de Deus para mim comprar esses ventiladores. E falta o som dessa igreja.
Mas Deus também vai levantar pessoas cheias do Espírito de Deus para me abençoar com esse som. Falta eu colocar os corrimão, um corrimão ali na escada ali. Deus também vai levantar para me colocar esse corrimão. Falta os vidros da secretaria ali também para me colocar também. Deus vai levantar. Deus vai trazer a obra completa. Vai abrir todas as portas que eu necessito nesse ministério para mim poder subir nesse altar e falar do amor de Jesus, falar desse nome poderoso com liberdade. Amém? E se você é um desses e quiser me abençoar, é só entrar em contato comigo e me abençoe em nome de Jesus. Tá bom? Deus abençoe. Shalom.